Qual foi a coisa mais desafiadora ou estranha que você fez para obedecer o Senhor? Eu vou te contar algumas. Eu já vi gente deixar de comprar algo para poder pagar o dízimo. Eu também já vi, pode acreditar, eu já vi gente que desligava o padrão de energia do lado de fora no domingo para os filhos não assistirem televisão. Ah, e tem também um amigo meu, esse amigo é muito velho mesmo, é um amigaço antigo. Ele fez um altar, ele fez um altar. Nesse altar, perto dele, ele sangrava um animal, cortava assim a jugular do animal, depois tacava fogo no animal, dava um cheiro assim de carne queimando, aquela coisa toda. E o interessante é que esse meu amigo chamado Adão, tem um dia que um anjo chega para ele, vê aquela sujeira, fumaça, aquela confusão, pergunta para ele: "Aqui, por que você faz isso?" Ele diz: "Sei não, o Senhor que mandou fazer." Tem algumas coisas que eu sei que o instituto é para pessoas de 18 a 35 anos, então se você tem essa idade, eu peço que você lance a sua presença. O legal mesmo é que você viesse de forma presencial no instituto. Te faço esse desafio. Agora, o melhor ainda é se você conhece alguém entre 18 a 35 anos que não esteja fazendo o instituto, manda para ele. E queria que você soubesse que é um prazer ser seu professor do instituto. E se você não está fazendo instituto na sua cidade de doutrina e convênios, pode fazer aqui comigo, é só lançar a sua frequência, que fica o link na descrição aqui do podcast. E aí você pergunta para mim: "Reginaldo, o que que nós vamos ouvir hoje?" Hoje vocês irão ouvir a respeito de doutrina e convênios de 115 a 120. E eu vou fazer um resumo para vocês. Eles ficaram frequentando o templo de Kirtland por 2 anos. E aí foram expulsos, como a gente sabe que aconteceu algumas outras vezes. Eles então, depois disso, eles arrumaram um lugar até tranquilo para viver. Isso foi em 1838. Esse lugar se chamava Far West, lá no Missouri. E o senhor então tinha um plano muito legal para eles. Mais uma vez o Senhor queria que eles construíssem um templo. Eles já haviam perdido um, agora o Senhor manda construir outro. E seção 115 de Doutrina e Convênios, e eu não vou falar o versículo porque eu te desafio, você está desafiado e desafiada a ler tudo. Então o Senhor diz que se construir exatamente como eu te mandei, isso está lá em seção 115, mas eu estou fazendo uma outra tradução aqui, tá? Mas é mais ou menos o seguinte: se você construir o templo exatamente como eu te mandei, eu aceito. Eu vou te dar um modelo. Foi mais ou menos assim, Doutrina e Convênios na seção 115. Tinha que ser construído exatamente como o Senhor mandou. Hum. Só que, e se eu te dissesse que Doutrina e Convênios, na seção 115, se Deus não só deu um modelo de templo, mas se Ele está dando um modelo para a gente viver? E se eu te perguntasse mais uma coisa, que cada mandamento não é uma regra arbitrária, mas é algo detalhado, uma técnica detalhada, um passo a passo para nós construirmos uma nova vida. Eu vou por essa linha hoje aqui no nosso podcast. A nossa vida ela é muito complexa, muito mais complexa do que qualquer construção. E aí o nosso Criador, ele é um grande engenheiro. Ele nos deu um projeto, um modelo. E esse modelo que deveria ser seguido, feito, esculpido em nós é Jesus Cristo. Jesus Cristo, como diz em Efésios, ele é a principal pedra de esquina. Ele é o grande alicerce. Todos nós conhecemos, eu sei que vocês conhecem a parábola de Jesus Cristo, lá em Mateus 7, se eu não me engano, sobre um homem prudente que construiu uma casa sobre a rocha. Tem até uma musiquinha na primária, não tem? O sábio fez... nananana. Eu não fui da primária,
Eu não sei se é assim. Mas eu queria dizer para vocês, a gente sempre foca nisso, não é? Que o sábio construiu sobre a rocha e o tolo sobre a areia. Me desculpe as irmãzinhas aí da primária, mas é mais ou menos isso, não é o foco que a gente dá? A gente sempre não enxerga dessa maneira? Pois é, hoje eu quero ir de uma outra maneira. Não basta escolher somente o terreno certo. Não basta, não. É preciso construir a casa segundo o modelo do dono do terreno. Construir sobre a rocha muitos constroem, mas não constrói sobre a rocha o modelo exato que ele deu. Construir sobre a rocha é onde a gente constrói. Só que seguir um modelo que nos é dado nas Escrituras é como. Sobre a rocha é onde. O modelo que devemos seguir é como. E qual que seria o objetivo final dessa construção, desse projeto? Qual que seria a aparência dessa casa? Será? O problema é que Cristo nos deu a visão dele, mas a visão dele a gente sabe que é muito acima da nossa. A casa que ele quis, que ele propôs que nós deveríamos ser, a construção que deveria ser feita em nós mesmos sobre a rocha que era ele diz: "Sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu". Essa é a pior parte, porque essa é a planta. É perfeita. Ela tem que ser muito bem pintada, adornada, cuidada. Eu acredito que na terra o templo seja os lugares que demonstram o que o Senhor espera de nós como seus filhos. Essa é a construção. Agora, se a gente começasse a não ver cada mandamento como uma regra restritiva, como algo que é punitivo, mas se a gente começasse a ver como uma dica técnica essencial para a nossa transformação. Quando nós nos batizamos, nós passamos a fazer reformas na nossa vida, não é? É, reformas. Uma das reformas que eu fiz foi na minha roupa, gente. Certa vez na aula do quórum, deveria ser o segundo ou terceiro domingo que eu fui na ala, o presidente do quórum de elders falando sobre roupa padrão, ele apontou para mim e falou assim: "Ó, esse daqui é o tipo de camisa que não se deve vir na igreja". Vocês podem imaginar que camisa que eu usava, uns troços cheios de desenho colorido, era horrível. Eu tive que fazer reforma na minha vida e sei que vocês também tiveram. A gente às vezes pensa que a gente tem que fazer uma casinha modesta, decente, não é assim? Só que o Senhor tem outros planos para nós. Ele não queria somente tirar minha camisa toda esquisita. O Senhor chega com seus projetos e ele começa a demolir paredes, a levantar o telhado, a adicionar cômodos que a gente nunca imaginava. Às vezes a gente só pensa assim: "Ah, eu só queria um conserto assim na parte de baixo, umas 3 paredes, 2 cômodos, um banheirinho". E Deus então apresenta um modelo totalmente diferente. E o pior, ou melhor, ou sei lá que conclusão que a gente chega, é que em Doutrina e Convênios ele ainda diz: "Se não for do meu modelo, da minha maneira, eu não aceito". E por que ele faz isso? É porque ele não está construindo uma casa qualquer. O que o Salvador está fazendo, ele está construindo uma casa para que o Espírito Santo, um outro membro da Trindade, habite. Como que ele poderia fazer uma casa qualquer? Como que ele poderia nos propor somente um puxadinho? Como que ele iria nos pedir para fazer uma casa sem o acabamento, sem o piso, sem pia? Se ele quer que viva lá dentro um Deus. Deus não está simplesmente interessado em fazer uma reforma.
Não é isso que ele está querendo, não. É uma mudança no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. O que o Senhor está querendo fazer em cima da rocha, que é Cristo, é um modelo que de pé e de longe represente a Cristo. Esse é o nosso desafio. É por aqui que a gente caminha. Cada mandamento, cada provação, cada chamado na igreja, cada ato, cada serviço que a gente faz, tudo isso eu acredito mesmo que são as ferramentas de Deus nos moldando, nos lixando, nos ajustando, nos transformando em um palácio. E não, quem é novo não vai conseguir entender, mas quem é velho até pode falar e que conhece. Deus não está querendo nos transformar, Ele está querendo nos ajustar para nos transformar em um palácio, e não uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Isso daqui que eu estou falando pouco, só entendedores entenderão. Inclusive podem colocar se você conhece essa música. As perguntas de doutrina e convênios da seção 115, que eu elaborei para mim mesmo, queria fazer para vocês estamos dispostos a entregar as chaves da nossa vida para o construtor? A gente confia em entregar a chave para ele e deixar ele fazer o que quiser com essa casa? Gostaria de fazer uma pergunta íntima, tá bom? Então vou me direcionar a você. Você confia em Deus o suficiente para deixar com que ele faça demolição do que for preciso? Não apenas te transformando em uma pessoa melhor, mas te transformando num reflexo de Cristo. É. Você deixa ele demolir o que você já construiu até hoje? Eu queria que nós pudéssemos pensar nisso por um momento. Quando a gente confia no construtor, quando a gente entrega as chaves para ele quando a casa já está de pé. Isso vai, no meu pensamento, muito além de ser obediente. É submissão. É entregar. É dizer para ele assim: olha, eu não entendo a planta. Essa demolição, essa parede que o senhor destruiu, está doendo. Mas eu confio porque o Senhor é o arquiteto do universo. Eu não confio na minha construção. O presidente Nelson disse faz pouco tempo, quando nós escolhemos arrepender diariamente, ele ainda usou o termo diariamente, nós escolhemos mudar e nós permitimos que o Salvador nos transforme em uma versão melhor de nós mesmos. Está percebendo? O arrependimento diário não é consertar erro, não é apenas isso. É a nossa permissão todos os dias para que ele continue a obra. É o ato de dizer assim, tacitamente: pode demolir, pode consertar, pode derrubar, pode, o Senhor sabe de tudo. O que acontece quando a gente permite a obra ao jeito dele? O Elder Uchtdorf falou o seguinte: o evangelho exige sacrifício, mas é um sacrifício que nos leva a um lugar melhor, a uma pessoa melhor, a uma alegria maior. Essa ideia que eu estou propondo para nós aqui de confiar no construtor e permitir que ele trabalhe, nos leva a uma outra revelação. É a seção 119. A seção 119, ela é muito interessante por algo. Em 1831, mais ou menos, e aqui nós estamos em 38, o Senhor havia estabelecido entre os santos a lei da consagração. Tá certo? Era o que ele estava estipulando para os seus membros.
Só que agora na seção 119 muda, e ele institui uma nova coisa, 10%. O dízimo é uma lei permanente para todos. E te desafio a ler a seção 119, porque o dízimo era diferente naquela época, tá? Era diferente. Vai lá, terminando aqui, vai lá ler para você ver. Mas só vou chegar aqui, que o Senhor agora institui uma nova lei. A lei que dura até hoje, a lei do dízimo. Só que se eu propusesse para você que 10% que o Senhor está falando ali na seção 119 não é só sobre dinheiro. E se for um princípio divino, e se for alguma mudança, e se for alguma coisa que ele está querendo colocar nessa obra que tem que acontecer, ninguém, não tem possibilidade de nós nos tornarmos um palácio da noite para o dia. Não tem jeito, gente. Eu acho que a gente já sabe disso. Construção é um processo. Mas, se nós estamos nos sentindo sobrecarregados, com a distância que existe entre a nossa casinha até o palácio, e se a gente concentrasse no que concentrou a seção 119? Se nós nos concentrássemos em 10%. Se nós nos concentrássemos na lei do dízimo de uma forma diferente, e aqui eu estou saindo do dinheiro, porque o dízimo é 10%, não é nem 9 nem 11, é 10% da nossa renda. Mas eu estou falando aqui em concentrar em algo para a aplicação da vida. O Senhor disse, e eu já compartilhei com vocês, sede vós perfeitos, foi um mandamento. E isso é impossível nessa vida, certo? Eu acho que você concorda comigo, né? Tem um teólogo, uma pessoa muito conhecida, já foi muito dito por autoridades gerais, C.S. Lewis, não sei se vocês já ouviram falar. Ele disse o seguinte: Deus não está impaciente. Ele pode levar toda a nossa vida terrena para terminar a obra, mas ele pretende terminá-la. Eu sempre digo para alguns alunos meus: Deus não é ansioso. Ele não é. Cristo não é ansioso. Vocês já imaginaram se Cristo fosse ansioso como nós? Já tem 2000 anos que prometeu que ele voltaria. Se fosse eu, já teria voltado. Ele não é o Reginaldo, ele não é impaciente. Ele trabalha conosco um dia de cada vez, um ajuste de cada vez. Então é isso que eu estou propondo para vocês, para a gente aplicar o princípio dos 10%, o dízimo da nossa vida. Quer ver? Deixa eu te propor uma coisa. Rede social. Você pega o seu celular para ver uma coisinha, se você é igual eu, né? Igual a mim. Quando você percebe, 1 hora já se foi. Eu já falei que o meu demônio se chama TikTok. TikTok foi feito nas profundezas do inferno. Para mim, tá? A média de tempo hoje de um jovem está chegando a 7 horas por dia, segundo pesquisas no Brasil. Mudar isso do dia para a noite não é fácil. Então eu te faço o desafio dos 10%. Vamos supor que nós gastemos aí 3 horas por dia em redes sociais. 180 minutos. 10% disso significa 18 minutos. Supondo então que nós temos essas 3 horas por dia, estou te desafiando a 18 minutos por dia para dar ao construtor. Deixar com Jesus, com que Salvador mude a nossa vida. Queria que dessemos 18 minutos a mais de leitura das Escrituras, de ouvir uma boa música, de orar com mais calma, ou simplesmente 18 minutos de silêncio, olhando para o céu, para as estrelas, para o pôr do sol. Vocês estão percebendo que eu não estou falando sobre abandonar a tecnologia. É dar 10% para o Senhor nessa construção. Jesus Cristo ensinou: não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Olha, para mim, hoje, tempo é um dos maiores tesouros. Nós temos que juntá-lo no céu. Autocrítica, a pressão de ser perfeito, a pressão para ter sucesso,
a pressão para ser feliz o tempo todo, isso acaba com a vida da gente, não acaba? E a gente fica o dia inteiro nos criticando, o dia inteiro achando defeito em nós e tendo uma ideia errada das pessoas que estão sorrindo nas mídias. Eu quero te fazer o desafio dos 10%. Dedique 10% do seu tempo para oração, mas não para pedir coisas, exclusivamente para falar, para prestar um relatório a Deus sobre o que você fez de bem. 10% do seu tempo, da sua oração, você não se autocriticar, mas você falar: Senhor, eu fiz muito bem isso hoje. Não sei quantas orações você faz, não sei quantas críticas você faz, mas suponhamos que você gasta 10 minutos se autocriticando. Eu te desafio a 1 minuto por dia reconhecer diante de Deus os seus pontos fortes. Você aceita? Coloca nos comentários, vou ser 10% melhor. Coloca aí, coloca. Terminando aqui, coloca, por favor. Vou ser 10% melhor. Não esqueça de lançar sua presença. 10% a mais de aulas no Instituto te ajudaria muito. Como que a gente vê os outros? A gente vive num mundo de julgamentos instantâneos, não é? A gente vê post, story, a gente vê uma roupa, a gente dá uma opinião. Em 3, 5 segundos a gente já forma um veredito completo sobre alguém. Não sei se vocês são assim, mas eu tenho que sempre me policiar. Já melhorei um pouquinho. A gente rotula, a gente compara, a gente condena. Mas essa não é uma arquitetura do céu. Desafio dos 10%. Eu te desafio a partir de agora. Para cada 10 pessoas que você se sentir tentado a julgar, escolha uma. De cada 10, escolha uma. Desce o cacete em 9. E encontre uma pessoa, a imagem de Deus nela. Você controla o julgamento e eu também. E começa a perguntar o que o Pai Celestial ama nessa pessoa. Qual que é a dor que essa pessoa pode estar carregando que eu não vejo? Qual qualidade que essa pessoa tem? A gente não precisa dizer nada para ela, mas eu acredito que isso pode mudar muito dentro de nós. Mudar a forma como a gente vê as pessoas talvez seja o primeiro passo para aprender como que Deus vê a pessoa. 10% melhor, coloca lá nos comentários, você 10% melhor. Eu sei que vai ter dia em que o som do martelo do construtor vai ser insuportável. Já foi muitas vezes na minha vida. Haverá momentos em que ele vai demolir uma parede que a gente demorou anos para levantar e achava que ela era bonita. Tem dias que ele vai derrubar cômodos confortáveis que estavam dentro de nós. Tem dia que a gente vai chorar no meio da bagunça, no meio da poeira. E talvez a gente vai perguntar por quê? Por que está doendo tanto, Senhor? Eu acredito que você vai olhar para o seu progresso e vai ver pó, bagunça. E talvez você vai pensar que nunca vai ficar pronto. Talvez a gente gaste um tempo danado comparando a nossa casa com a casa dos outros. Comparando o nosso alicerce com os alicerces, com as paredes de outra pessoa que já levantou há mais tempo. Comparando a beleza da pintura, do jardim. E a gente pensando que o nosso projeto não vai dar nada. É nesse momento que o Senhor diz: não turbe o seu coração. É aquele momento em que a gente vê uma viga e a gente precisa retirar e parece que aquela viga é pesada demais. É nesse momento, quando temos que tirar algo tão pesado, é que o Senhor diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos. Ele vê o medo, o nosso medo, o medo de que a estrutura desabe.
e que as pessoas percebam que nós não somos lá grandes coisas. A gente carrega esses medos. É nessa hora que talvez a gente escute: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo é o grande construtor e Ele não abandona a obra. Nunca. Nunca. Um dia Jesus Cristo nos transformará em algo que nós nunca poderíamos imaginar. É por isso que Ele trabalha e despende tempo em nós. Eu gostaria que todos nós pudéssemos nos lembrar que nós não estamos consertando uma casa seguindo esses conselhos e esses pedidos que eu estou fazendo. Nós estamos esculpindo, construindo um herdeiro do céu. Nós estamos sendo preparados para nos encontrar com o Criador. Mas não vai ser como um servo qualquer, como uma casa qualquer, mas como um filho que construiu um palácio para Deus. Eu gostaria que eu e você nós pudéssemos confiar no construtor, que nós pegássemos a chave e entregasse para Ele, que nós pudéssemos permitir com que a obra seja concretizada à forma dele. Sabe o projeto final? O projeto final vai ser uma alma glorificada. E para a exaltação, vale toda martelada, toda derrubada de parede, toda poeira, toda dor, todo o sentimento de sou menor, sou pior. Vale a pena, porque Jesus Cristo no meio dessa bagunça fala: você não, você é meu filho e minha filha. Deixa eu construir. Se você construir, não vai ser legal não. Deixa eu construir, porque o projeto é meu e eu vou fazer na íntegra o modelo e eu poderei te aceitar. Queria somente repetir o nosso projeto dos 10%. Sobre as redes sociais, sobre a autocrítica e sobre como a gente vê as pessoas. 10% poderia nos ajudar demais nessa jornada. Que Deus abençoe você e a sua casa. Que Deus te ajude a entender que o modelo dele é perfeito. Que a gente saiba que Ele vai fazer o melhor, mesmo tendo que derrubar paredes. Ele sabe o que faz. E nós precisamos também. 10% melhor. Todo dia. Todo dia. Todo dia. É que eu desafio a todos nós em nome de Jesus Cristo. Amém.